Capítulo 19. A cidade destruída. Alto Bulp. Trolles Boles I, o Grande. A noite do cataclismo tinha sido uma noite de terror para a cidade de Chakzaroth. Quando a montanha flamejante atingiu Krynn, a terra se partiu. A antiga e linda cidade Chakzaroth escorregou para dentro de uma vasta caverna formada por enormes rasgos no solo junto à face de um rochedo. Assim, escondida no subsolo, ela estava fora da vista dos homens e a maioria das pessoas acreditava que a cidade tinha desaparecido completamente, engolida pelo novo mar. Mas ela ainda existia, agarrada às asperezas das paredes da caverna e esparramados pelo chão da caverna existiam prédios submetidos a vários níveis diferentes de destruição. O prédio no qual os companheiros tinham caído e que Tannis supunha ter sido uma padaria encontrava-se no nível intermediário, aparado pelas rochas e apoiado contra a face escarpada do rochedo. A água de correntes subterrâneas escorria pelos lados da rocha e se espalhava pela rua, zigue-zagueando por entre as ruínas. O olhar de Tannis acompanhou o curso d'água. Ela escorria pela rachadura no meio da rua pavimentada, passando por pequenas lojas e casas, onde antes pessoas haviam vivido e trabalhado. Quando a cidade caiu, os prédios altos que no passado estavam alinhados com a rua caíram uns sobre os outros, formando um rústico arco de placas de mármores quebradas sobre o pavimento da rua. Portas e vitrines de lojas quebradas estavam agora caídas na rua. Tudo estava inerte e quieto, a não ser pelo barulho da água pingando. O ar era pesado e carregado com cheiro de decomposição. Ele pesava sobre o espírito. E apesar do ar ser mais quente no subsolo do que lá em cima, a atmosfera sombria gelava o sangue. Ninguém falou. Eles lavaram o limo de seus corpos e a farinha de taz o melhor que puderam. Depois, encheram seus odres de água. Sturm e Caramon vasculharam a área, mas não viram dragonianos. Depois de alguns minutos de descanso, os companheiros se levantaram e puseram-se a caminho. Bulpo guiou-os para o sul, descendo a rua, passando por baixo da arcada de prédios destruídos. A rua terminava em uma praça, onde a água das ruas se transformava em um rio que corria para o oeste. «Segue rio!» Bulpo apontou. Tannis franziu a testa, ouvindo um outro som além do barulho do rio, o rumorejar e o retumbar de uma grande cachoeira. Mas Bulpo insistiu e os heróis seguiram em frente, margeando o rio da praça, tendo de vez em quando a água lhes cobrir o tornozelo. Ao chegarem ao fim da rua, os companheiros descobriram a cachoeira. A rua terminava no ar e o rio jorrava por entre colunas quebradas e caía de uma altura de quase 150 metros até o fundo da caverna. Ali descansava o resto da cidade destruída de Chakzaroth. Eles conseguiam ver, graças à luz fraca que se infiltrava pelas rachaduras no teto da caverna bem acima deles, que o coração da antiga cidade estava esparramado pelo solo da caverna em vários estágios de destruição. Alguns dos edifícios estavam quase completamente intactos, outros, entretanto, não eram mais do que destroços. Uma névoa fria, criada pelas muitas cachoeiras que se precipitavam para dentro da caverna, pairava sobre a cidade. A maioria das ruas havia se transformado em rios que se combinavam e fluíam para dentro do abismo rumo ao norte. Espiando através da névoa, os companheiros podiam ver a enorme corrente pendurada, a uns 30 metros de distância, um pouco ao norte em relação à posição que eles se encontravam. Eles perceberam que o elevador subia e descia pessoas pelo menos uns 300 metros. «Onde é que o Alto Bulp mora?» Tannis perguntou, olhando para a cidade fantasma abaixo dele. Bulpo diz que mora lá, Raistlin gesticulou, naqueles prédios do lado oeste da caverna. E quem mora nos prédios reconstruídos bem abaixo de nós? Tannis perguntou. Chefões, Bulpo respondeu, franzindo a testa. Quantos chefões? Um. Bulpo contou, até ter usado todos os seus dedos. 2, Ela disse. não mais que 2. O que pode ser qualquer coisa entre 200 e 2000, Sturm balbuciou. Como é que conseguirmos ver o Alto Bulp? Alto Bulp. Bulpo olhou de modo feroz para ele. Alto Bulp Trolles Boles I, o Grande. Como é que chegamos até ele sem que os chefões nos peguem? Como resposta, Bulpo apontou para cima, para o caldeirão cheio de dragonianos. Tannis não entendeu coisa alguma e olhou para Sturm, que encolheu os ombros desgostoso.
Bulpo suspirou exasperada e virou-se para Raistlin, mostrando de maneira óbvia que ela considerava os outros incapazes de compreender. Chefões sobe, nós desce. Ela disse. Raistlin examinou o elevador na névoa. Depois, acenou com a cabeça como se tivesse entendido alguma coisa. Os dragonianos provavelmente acreditam que nós estamos presos lá em cima e não temos nenhuma maneira de descer para a cidade. Se a maioria dos dragonianos estiver lá em cima, isso permitiria que nós nos movêssemos com segurança aqui embaixo. Está bem, Sturm falou. Mas em nome de Star, como é que nós descemos? A maioria de nós não sabe voar. Bulpo abriu as mãos. Cipó. Ela disse. Vendo o olhar confuso de todos eles, a anã da ravina foi até a beirada da cachoeira e apontou para baixo. Havia cipós grossos e verdes pendurados na beira do rochedo como cobras gigantes. As folhas dos cipós estavam laceradas, despedaçadas, e em alguns lugares elas haviam sido totalmente arrancadas, mas os cipós propriamente ditos eram grossos e fortes, apesar de serem escorregadios. Lua Dourada, incomumente pálida, rastejou na direção da borda, deu uma espiada e voltou rapidamente. Era uma queda de 150 metros sobre uma rua pavimentada com destroços espalhados aqui e ali. Vendaval abraçou-a, confortando-a. Eu já escalei coisas piores, Caramon disse de forma complacente. Bem, eu não gosto disso, disse Flint. Mas qualquer coisa é melhor que escorregar por um cano de esgoto. Agarrando um cipó, ele se jogou para fora da plataforma e começou a descer lentamente, de mão em mão. Não é tão ruim! Ele gritou. Taslerhoff escorregou em um cipó atrás de Flint, movendo-se rapidamente e com tal perícia que recebeu um grunhido de aprovação de Bulpo. A anã da ravina virou-se na direção de Raistlin e apontou para suas vestes longas e esvoaçantes, franzindo a testa. O mago sorriu para ela, tranquilizando-a. De pé na beirada do rochedo, ele disse suavemente: Vertfall. A bola de cristal no alto de seu cajado se acendeu e Raistlin pulou da beirada do rochedo, desaparecendo na névoa. Bulpo tremia. Tannis segurou-a, temendo que a anã da ravina admiradora pudesse se jogar lá de cima. Ele está bem, o meio-elfo lhe assegurou, sentindo um pouco de pena quando viu uma angústia genuína no rosto dela. Ele é mage, ele disse. Mágica, você sabe. Bulpo, obviamente, não sabia, pois ela olhou para Tannis desconfiada, passou a alça da sacola em torno do pescoço, agarrou um cipó e começou a descer a rocha escorregadia. O resto dos companheiros estava se preparando para descer quando Lua Dourada sussurrou abatida. Eu não vou conseguir. Vendaval segurou suas mãos. Cantocar, ele disse suavemente. Vai dar certo. Você ouviu o que o anão falou. É só não olhar para baixo. Lua Dourada sacudiu a cabeça. Seu queixo tremia. Deve haver um outro caminho, ela disse com teimosia. Nós o procuraremos. Qual é o problema? Tannis perguntou. Nós temos de nos apressar. Ela tem medo de altura, Vendaval disse. Lua Dourada o empurrou para longe. Como você ousa lhe contar isso? Ela gritou e seu rosto ficou vermelho de raiva. Vendaval fitou-a com frieza. Por que não? Ele disse com a voz irritada. Ele não é seu súdito. Você pode deixá-lo saber que você é humana, que você tem fraquezas humanas. Você tem apenas um súdito para impressionar agora, chefe. E esse súdito sou eu. Se Vendaval a tivesse esfaqueado, não teria provocado uma dor tão terrível. A cor dos lábios de Lua Dourada desapareceu. Seus olhos se arregalaram e ficaram fixos, como os olhos de um cadáver. Por favor, prenda o cajado nas minhas costas, ela disse a Tannis. Lua Dourada, ele não quis dizer... Ele começou a falar. Faça o que eu disse. Ela ordenou curta e grossa, seus olhos azuis queimando de raiva. Tannis suspirou e amarrou o cajado nas costas dela com um pedaço de corda. Lua Dourada nem ao menos olhou para Vendaval. Quando o cajado estava preso com firmeza, ela começou a caminhar na direção da beirada do rochedo. Sturm pulou na frente dela. Permita-me descer pelo cipó na sua frente, ele disse. Se você escorregar... Se eu escorregar e cair, você cairá comigo. A única coisa que conseguiríamos seria morrermos juntos. Ela repreendeu. Inclinando-se para baixo, ela agarrou o cipó com firmeza e se jogou para fora do rochedo. Quase imediatamente, suas mãos suadas escorregaram. O ar ficou entalado na garganta de Tannis. Sturm lançou-se para a frente, embora não houvesse nada que ele pudesse fazer.
Vendaval ficou observando, sem que seu rosto demonstrasse qualquer traço de emoção. Lua Dourada se agarrou freneticamente no cipó e nas folhas grossas. Ela agarrou e grudou nele com firmeza, incapaz de respirar, sem nenhuma vontade de se mover. Ela pressionou o rosto contra as folhas molhadas, tremendo e com os olhos fechados para impedir a visão da queda assustadora até o chão lá embaixo. Sturme aproximou-se da beirada e desceu até onde ela estava. "Deixe-me sozinha", Lua Dourada disse para ele, com os dentes cerrados. Ela inspirou nervosa e profundamente. Lançou um olhar orgulhoso e desafiador para Vendaval. Depois começou a descer pelo cipó. Sturme continuou próximo a ela, acompanhando-a com os olhos, enquanto descia habilidosamente a face do rochedo. Tanis, de pé ao lado de Vendaval, queria dizer alguma coisa para o homem das planícies, mas teve medo de piorar a situação. Então, sem dizer nada, ele se dirigiu para a borda. Vendaval seguiu-o em silêncio. O meio-elfo achou a descida fácil, embora tivesse escorregado no último trecho e aterrissado em 3 centímetros de água. Ele percebeu que Raistlin estava tremendo de frio e sua tosse tinha piorado devido à umidade do ar. Vários dos anões da ravina rodeavam o mago, olhando para ele com admiração. Tanis queria saber quanto tempo o encantamento duraria. Lua Dourada encostou-se contra a parede, tremendo. Ela não olhou para Vendaval quando ele chegou ao chão e se afastou dela, com o rosto ainda inexpressivo. "Onde nós estamos?" Tanis gritou mais alto que o barulho da cachoeira. A névoa era tão espessa que ele não conseguia ver nada a não ser colunas quebradas, cobertas de fungo e cipós. Praça Grande, aquele lado! Bupo apontou seu dedo sujo para o oeste. Venha, você segue, ir ver Alto Bupe. Ela começou a andar. Tanis esticou a mão e a segurou, fazendo-a parar. Ela o fitou profundamente ofendida. O meio-elfo removeu sua mão. "Por favor, escute só um momento. E o dragão? Onde está o dragão?" Os olhos de Bupo se arregalaram. Você quer dragão? Ela perguntou. "Não!" Tanis gritou. "Nós não queremos o dragão. Mas nós precisamos saber se o dragão vem para esta parte da cidade." Ele sentiu a mão de Sturme em seu ombro e desistiu. "Esqueça. Deixe para lá." Ele disse exausto. "Vá em frente." Bupo sentiu uma profunda compaixão por Raistlin, pelo fato dele ter de aturar esse povo insano. Por isso, ela pegou a mão do mago e começou a caminhar a passos rápidos pela rua, indo para o oeste. Os outros anões da ravina iam atrás. Meio ensurdecidos pelo barulho estrondoso da cachoeira, os companheiros caminhavam devagar atrás deles, olhando uns para os outros com preocupação. Janelas escuras assomavam sobre eles, portas escuras e ameaçadoras surgiam. A cada momento, eles esperavam encontrar dragonianos de escamas vestindo armaduras. Mas os anões da ravina não pareciam estar preocupados. Eles caminhavam pela rua com os pés na água, ficando mais perto de Raistlin que eles podiam e tagarelando em sua língua estranha. Por fim, os sons da cachoeira sumiram na distância. A névoa continuou a serpear em torno deles e o silêncio da cidade morta tornou-se opressivo. A água escura jorrava e borbulhava próximo a seus pés sobre o leito pavimentado do rio. De repente, os prédios acabaram e a rua chegou a uma enorme praça circular. Através da água, eles podiam ver o que havia restado do pavimento da praça, feito de grandes lajes, com um intricado desenho do sol e seus raios ao redor. No centro da praça, o rio recebia como afluente um outro riacho que vinha do norte. Eles formavam um pequeno rodamuinho, no ponto onde as águas se encontravam e rodopiavam antes de se juntarem e continuarem para o oeste, por entre um outro grupo de edifícios desmoronados. Aqui, a luz fluía para a praça através de uma rachadura no teto da caverna, dezenas de metros acima do solo, iluminando a névoa fantasmagórica e dançando na superfície da água sempre que a névoa se abria. Outro lado, Grande Praça. Bupo apontou. Os companheiros fizeram uma parada à sombra dos prédios destruídos. Todos eles pensaram a mesma coisa. A praça tinha mais de 30 metros de diâmetro e nenhum traço de abrigo. Se eles se aventurassem a cruzá-la, não haveria onde se esconder. Bupo, que andava rápido sem se preocupar, de repente percebeu que ninguém a seguia, exceto os anões da ravina. Ela olhou para trás, irritada com a demora. Você vem, Alto Bupe aqui. Olhem! Lua Dourada agarrou o braço de Tanis.
Do outro lado da praça pavimentada com lajes, havia colunas de mármore grandes e altas que sustentavam um telhado de pedra. As colunas estavam trincadas e quebradas e tinham deixado o telhado vergar. A névoa se abriu e Tanis viu um pátio atrás das colunas. As formas escuras de edifícios altos em forma de domo eram visíveis do outro lado do pátio. Então, a névoa se fechou em volta deles. Apesar de estar agora enterrada na ruína e na degradação, esta estrutura deve ter sido no passado a mais magnífica de Shakti-Zarot. Um palácio real, Raistlin confirmou tossindo. Psiu. Lua Dourada chacoalhou o braço de Tanis. Você não consegue ver? Não, espere. A névoa passou em frente aos pilares. Durante um momento, os companheiros não conseguiam ver nada. Depois, a neblina se abriu. Os companheiros recuaram para a porta escura. Os anões da ravina escorregaram até parar na praça. Depois, rodopiaram e correram para se encolher de medo atrás de Raistlin. Buppo fitou Tanis por baixo das mangas do mago. Aquele dragão? Ela disse. Você quer? Era o dragão. Lisa de um negro brilhante, K'Sante rastejou para fora do telhado com suas asas coriáceas dobradas ao lado do corpo, abaixando a cabeça para passar por baixo da fachada de pedra envergada. As garras das patas dianteiras dela tiniam nas escadas de mármore quando ela parou e olhou para a névoa flutuante com seus olhos vermelhos claros. Suas pernas traseiras e a pesada cauda reptiliana não eram visíveis. O corpo do dragão se estendia por 9 metros ou mais para dentro do pátio. Um dragoniano curvado servilmente caminhava ao lado dela. Os dois estavam aparentemente concentrados, conversando. K'Sante estava com raiva. O dragoniano havia lhe trazido notícias perturbadoras. Era impossível que qualquer um dos estranhos pudesse ter sobrevivido ao ataque dela no poço. Mas o capitão de sua guarda tinha reportado a presença de estranhos na cidade. Estranhos que atacaram suas forças com perícia e audácia. Estranhos carregando um cajado marrom, cuja descrição era conhecido por todo dragoniano que estava servindo nesse lado do continente de Ansalon. Eu não consigo acreditar nesse relatório. Ninguém poderia ter escapado de mim. A voz de K'Sante era suave, quase um ronronar. Mesmo assim, o dragoniano estremeceu quando a ouviu. O cajado não estava com eles. Eu teria sentido sua presença. Você diz que estes estranhos ainda estão lá em cima nas câmaras superiores? Você tem certeza disso? O dragoniano engoliu um seco e acenou com a cabeça. Não há outro caminho para baixo, realeza, a não ser o elevador. Existem outros caminhos, lagarto, K'Sante desdenhou. Esses miseráveis anões da ravina rastejam em volta desse lugar como parasitas. Os intrusos têm o cajado e estão tentando descer para a cidade. Isso só pode significar uma coisa. Eles estão atrás dos discos. Como eles poderiam ter ficado sabendo dos discos? O dragão movimentou a cabeça para os lados, para cima e para baixo, como se ela pudesse ver aqueles que ameaçavam seus planos através da névoa cegante. Mas a névoa passou redemoinhando, mais espessa do que nunca. K'Sante rangeu os dentes irritada. O cajado, aquele cajado miserável. Verminande deveria ter previsto isso tudo com aqueles poderes clericais que ele alardeia tanto. Então o cajado poderia ter sido destruído. Mas não, ele está ocupado com sua guerra, enquanto eu tenho de apodrecer nessa cidade que mais parece uma tumba úmida. K'Sante roía uma garra enquanto ponderava. Você podia destruir os discos, o dragoniano sugeriu, arriscando-se bastante. Tolo! Você não acha que nós já não tentamos? K'Sante murmurou. Ela levantou a cabeça. Não, é muito perigoso ficar aqui mais tempo. Se estes intrusos sabem do segredo, deve haver outros que também sabem. Os discos deveriam ser transferidos para um lugar seguro. Informe Lord Verminande de que eu estou deixando Shakti-Zarot. Vou me encontrar com ele em Parques Tarkas e eu levarei os intrusos comigo para um interrogatório. Informar Lord Verminande? O dragoniano perguntou chocado. Muito bem, K'Sante respondeu com sarcasmo. Se você insiste no jogo de palavras, peça permissão ao meu lorde. Eu suponho que você mandou a maior parte das tropas para cima. Sim, realeza. O dragoniano fez uma mesura. K'Sante refletiu sobre o assunto. Afinal de contas, talvez você não seja tão idiota assim. Ela ponderou. Eu sou capaz de cuidar das coisas aqui embaixo. Concentre sua busca nas partes superiores da cidade. Quando encontrar esses intrusos,
Traga-os diretamente para mim. Não os machuque mais do que o necessário para subjugá-los. E cuidado com aquele cajado. O dragoniano caiu de joelhos diante do dragão, que torceu o nariz em escárnio e deslizou de volta para as sombras escuras de onde tinha saído. O dragoniano desceu as escadas correndo, onde se juntou a várias outras criaturas que apareceram vindo do meio da névoa. Depois de uma breve e abafada conversa na língua deles, os dragonianos começaram a caminhar pela rua em direção ao norte. Eles caminhavam indiferentes, rindo de alguma piada, e pouco depois sumiram no meio da névoa. Eles não estão preocupados, estão? Sturm disse. Não, Tanis concordou de forma soturna. Eles acham que nos pegaram. Vamos encarar os fatos, Tanis. Eles têm razão, Sturm disse. Este plano que nós discutimos tem uma grande falha. Se conseguirmos entrar sem que o dragão saiba e se nós conseguirmos pegar os discos, ainda teremos que sair dessa cidade abandonada por Deus, cheia de dragonianos rastejando em todos os níveis superiores. Eu já perguntei antes e vou perguntar mais uma vez agora, Tanis disse. Você tem um plano melhor? Eu tenho um plano melhor, Caramon disse de mau humor. Sem querer faltar com respeito, Tanis, mas todos nós sabemos como os elfos se sentem com relação a lutar. O homem-zarrão gesticulou na direção do palácio. Obviamente é ali que o dragão mora. Vamos atraí-lo para fora como planejamos, só que desta vez nós vamos lutar com ela e não entrar furtivamente em seu covil como ladrões. Quando nos livrarmos do dragão, pegaremos os discos. Meu querido irmão, Raistlin sussurrou, sua força está concentrada no braço que empunha a espada e não em seu cérebro. Tanis é sábio, como o cavaleiro disse quando começamos essa pequena aventura. Você se daria bem se prestasse atenção naquilo que ele diz. O que você sabe sobre os dragões, meu irmão? Você viu o efeito de seu hálito mortal. Raistlin foi tomado por um ataque de tosse. Ele tirou um pano macio da manga de seu robe. Tanis viu que o pano estava manchado de sangue. Depois de algum tempo, Raistlin continuou. Talvez você seja capaz de se defender daquilo. Das garras afiadas, dos caninos e da cauda cortante, capaz de derrubar aqueles pilares. Mas o que você usará, meu querido irmão, contra a mágica dela? Os dragões são os mais antigos utilizadores de mágica. Ela seria capaz de encantá-lo como eu encantei minha pequena amiga. Ela poderia fazê-lo dormir com uma palavra, depois assassiná-lo enquanto você estivesse sonhando. Está bem, Caramon murmurou desgostoso. Eu não sabia nada disso. Droga, quem é que sabe alguma coisa sobre essas criaturas? Existem muitas lendas sobre dragões em Solâmia, Sturm disse com suavidade. Tanis percebeu que Sturm também queria lutar com o dragão. Ele está pensando em Uma, o cavaleiro perfeito, chamado Destruidor de Dragões. Bulpo deu um puxão no robe de Raistlin. Vem, você vai, não mais chefes, não mais dragão. Ela e os outros anões da Ravina começaram a chapinhar na praça de Lages. Bem, Tanis disse olhando para os dois guerreiros. Parece que não temos outra escolha, Sturm disse obstinadamente. Nós não enfrentamos o inimigo, nós nos escondemos atrás de anões da Ravina. Mais cedo ou mais tarde, chegará a hora em que nós enfrentaremos esses monstros. Ele girou sobre os calcanhares e se afastou, as costas eretas, o bigode eriçado. Os companheiros o seguiram. Talvez nós estejamos nos preocupando sem necessidade. Tanis coçou a barba, olhando novamente para o palácio, que estava agora oculto pela névoa. Talvez este seja o único dragão que restou em Krynn, um que sobreviveu à Era dos Sonhos. Os lábios de Raistlin se entortaram. Lembre-se das estrelas, Tanis, ele murmurou. A Rainha das Trevas retornou. Relembre as palavras do cântico, as hostes estridentes dela. De acordo com os antigos, as hostes dela eram dragões. Ela retornou, e suas hostes vieram junto com ela. Por aqui! Bulpo agarrou Raistlin e apontou uma rua que derivava para o norte. Aqui casa! Pelo menos é seco, Flint grunhiu. Eles viraram à direita e deixaram um rio atrás deles. A névoa se fechou em volta dos companheiros enquanto eles entravam em um outro aglomerado de prédios destruídos. Esta parte deve ter sido o lado pobre da cidade de Shakti-Zarot, mesmo em seus dias de glória. Os edifícios estavam nos últimos estágios de decadência e falência. Os anões da Ravina começaram a gritar e berrar enquanto corriam pela rua. Sturm olhou para Tanis assustado por causa do barulho. Você não consegue fazer eles ficarem mais quietos? Tanis pediu a Bulpo. Assim os dragonianos, chefões, não nos encontram.
Que nada. Ela deu de ombros. Sem chefes. Eles não vêm aqui. Medo do grande Alto Bulp. Tannis tinha suas dúvidas sobre isso, mas, olhando em volta, ele não conseguia ver nem sinal dos dragonianos. Do que ele tinha observado, os homens lagarto pareciam levar uma vida militar bem ordenada. Em contraste, as ruas dessa parte da cidade estavam cheias de lixo e sujeira. Os prédios de pior aparência estavam cheios de anões da ravina. Machos, fêmeas e crianças sujas e descuidadas olhavam para eles com curiosidade enquanto eles passavam pela rua. Bulpo e os anões da ravina encantados rodeavam Raistlin, praticamente carregando. Sem dúvida alguma, os dragonianos eram inteligentes, Tannis pensou. Eles permitiam que seus escravos vivessem sua vida privada em paz, desde que eles não criassem confusão. Uma boa ideia, considerando que havia muito mais anões da ravina do que dragonianos. A proporção era de 10-1. Apesar de serem basicamente covardes, os anões da ravina tinham a reputação de serem guerreiros terríveis quando se viam encurralados. Bulpo fez o grupo parar na frente de um dos becos mais escuros, lúgubres e imundos que Tannis já tinha visto. Dele exalava um cheiro fétido. Os prédios inclinavam-se para a frente, apoiando-se uns nos outros, como bêbados cambaleando para fora de uma taverna. Enquanto ele observava, pequenas criaturas escuras corriam de lá para cá no beco e crianças anãs da ravina começaram a correr atrás delas. "Jantar!" gritou uma, estalando os lábios. "Aquilo são ratos!" Lua Dourada gritou horrorizada. "Nós temos que entrar lá?" Sturm grunhiu, olhando para os prédios inclinados. "Só o cheiro é capaz de matar um troll", Caramon completou. "E eu prefiro morrer nas garras do dragão do que ter o casebre de um anão da ravina caindo sobre mim." Bulpo gesticulou para o beco. Alto Bulp. Ela disse, apontando para o prédio mais dilapidado do quarteirão. "Fiquem aqui e mantenham guarda se vocês quiserem", Tannis disse a Sturm. "Eu vou falar com o Alto Bulp." "Não." O cavaleiro franziu a testa, gesticulando para o meio-elfo no beco. "Nós estamos nisso juntos." O beco tinha algumas dezenas de metros na direção leste. Depois ele virava para o norte e acabava repentinamente num beco sem saída. Mais à frente deles, havia um muro de tijolos em decomposição, também sem saída. As costas deles estavam agora bloqueadas por anões da ravina que tinham corrido para o beco atrás deles. "Emboscada!" Sturm sibilou e sacou a espada. Caramon começou a dizer alguma coisa ininteligível no fundo da garganta. Os anões da ravina entraram em pânico ao verem o brilho do aço frio. Eles se viraram e fugiram de volta pelo beco, tropeçando e caindo sobre si mesmos. Bulpo olhou para Sturm e Caramon descontente. Ela voltou-se para Raistlin. Você faz eles parar. Ela ordenou, apontando para os guerreiros. Ou não leva o Alto Bulp. "Guarde sua espada, cavaleiro", Raistlin sibilou. "A menos que você ache que encontrou um inimigo digno de sua atenção." Sturm olhou com raiva para Raistlin, e por um momento, Tannis pensou que ele fosse atacar o mago, mas o cavaleiro guardou sua espada. "Eu gostaria de saber qual é o seu jogo mágico", Sturm disse com frieza. "Você estava muito ansioso para vir para esta cidade, mesmo antes de sabermos da existência dos discos. Por quê? Do que você está atrás?" Raistlin não respondeu. Ele olhou para o cavaleiro com malevolência, com seus estranhos olhos dourados. Depois virou-se para Bulpo. "Eles não vão mais incomodar, pequenina", ele sussurrou. Bulpo olhou em volta para ter certeza de que eles tinham sido propriamente intimidados. Depois deu um passo à frente e bateu 2 vezes na parede com seu punho sujo. "Porta secreta", ela disse com ar de importância. Ouviram-se 2 batidas em resposta às batidas de Bulpo. "É sinal", ela disse. 3 batidas. Agora deixa entrar." "Mas ela só bateu 2 vezes", Taz começou a dizer rindo. Bulpo olhou furiosa para ele. "Psiu!" Tannis cutucou o Kender com o cotovelo. Nada aconteceu. Bulpo franziu a testa e bateu mais 2 vezes. 2 batidas responderam. Ela esperou. Caramon, que mantinha os olhos na entrada do beco, começou a se mover impaciente de um pé para o outro. Bulpo bateu mais 2 vezes. 2 batidas responderam. Por fim, Bulpo gritou para a parede. "Eu dar batida código secreto. Você deixa entrar." "Batida secreta, 5 batida", respondeu uma voz abafada. "Eu dar 5 batida." Bulpo afirmou irritada. "Você deixa entrar." "Você dar 6 batida." "Eu contar 8 batida." disse uma outra voz. De repente, Bulpo empurrou a parede com as 2 mãos. Ela se abriu facilmente. Bulpo espiou dentro. "Eu dar 4 batida. Você deixa entrar." Ela disse, levantando um punho cerrado. "Está bem." A voz resmungou.
Bupo fechou a porta e bateu 2 vezes. Tanis, desejando evitar mais incidentes e atrasos, olhou fixamente para o Kender, que estava se retorcendo com uma gargalhada reprimida. A porta se abriu novamente. Você pode entrar, Disse o guarda de mau humor. mas não 4 batidas. Ele sussurrou para Bupo. Ela o ignorou e passou desdenhosamente por ele, arrastando sua sacola pelo chão. Nós ver alto Bup. Ela anunciou. Você leva turma alto, Bup? Um dos guardas arquejou, olhando fixamente para o gigante Caramon e o alto vendaval com os olhos arregalados. Seus companheiros começaram a se afastar. Ver alto Bup. Bupo disse com orgulho. Sem tirar os olhos do grupo de aparência formidável, o guarda-anão da Ravina deu um passo na direção de um corredor imundo. Depois saiu correndo. Ele começou a gritar com toda a força que seus pulmões permitiam. Um exército! Um exército invadir! Eles ouviam seus gritos ecoando pelo corredor. Balela. Bupo torceu o nariz. Cria de grupo tremuloso. Venha. Ver alto Bup. Ela começou a caminhar pelo corredor, apertando sua sacola contra o peito. Os companheiros ainda conseguiam ouvir os gritos do anão da Ravina ecoando pelo corredor. Um exército! Um exército de gigantes! Salvem o alto Bup! O grande alto Bup, Trollis Bolis I, era um anão da Ravina entre os anões da Ravina. Ele era quase inteligente. Os rumores diziam que ele era fabulosamente rico e um notório covarde. Os Bups tinham sido há muito tempo a elite de Shakti-Zarot, ou TH, como eles a chamavam, desde que Nufi Bup caiu num poço uma noite, devido aos efeitos de uma bebedeira, e descobriu a cidade. Assim que ficou sóbrio na manhã seguinte, ele a reivindicou para seu clã. Os Bups povoaram-na rapidamente e, anos mais tarde, permitiram graciosamente que os clãs Slud e Glup também ocupassem a cidade. A vida era boa na cidade destruída, pelo menos segundo os padrões dos anões da Ravina. O mundo lá fora não os incomodava, já que o mundo lá fora não tinha a menor ideia de que eles estavam lá e não se importaria se soubesse. Os Bups não tinham nenhuma dificuldade em manter sua predominância sobre outros clãs, principalmente porque foi um Bup, Glungo, com uma mente científica que desenvolveu o elevador, colocando em uso os 2 caldeirões enormes que eram usados pelos antigos residentes para derreter banha. Alguns membros ciumentos do clã Slud diziam que a mãe dele tinha sido um gnomo. O elevador permitiu que os anões da Ravina estendessem suas atividades de coleta para a floresta acima da cidade afundada, melhorando muito seu padrão de vida. Glungo Bup tornou-se um herói e foi proclamado Alto Bup por unanimidade. Desde então, a chefia dos clãs tem permanecido na família Bup. Os anos se passaram, e então, de repente, o mundo exterior se interessou por Shakti-Zarot. A chegada do dragão e dos dragonianos trouxe um empecilho para o estilo de vida dos anões da Ravina. No início, os dragonianos tinham a intenção de eliminar os pequenos incômodos, mas os anões da Ravina, liderados pelo grande Trollis Bolis, tinham se acovardado, se curvado servilmente, choramingado, chorado e se prostrado de forma tão humilhante que os dragonianos foram misericordiosos e simplesmente os escravizaram. E foi assim que os anões da Ravina foram forçados a trabalhar pela primeira vez, depois de viverem em Shakti-Zarot durante várias centenas de anos. Os dragonianos consertaram edifícios, colocaram as coisas em ordem militar e transformaram no inferno a vida daqueles anões da Ravina, que tinham de cozinhar, limpar e consertar as coisas. Desnecessário dizer que o grande Trollis Bolis não estava contente com essa situação. Ele passava longas horas pensando em maneiras de eliminar o dragão. É claro que ele sabia onde ficava o covil do dragão, e tinha até descoberto uma rota secreta que levava até lá. Ele tinha até entrado lá uma vez, quando o dragão estava fora. Trollis Bolis tinha ficado pasmo diante da vasta quantidade de pedras bonitas e moedas brilhantes acumuladas na enorme sala subterrânea. O grande Alto Bup tinha viajado um pouco em sua juventude e sabia que as pessoas do mundo exterior desejavam essas belas pedras e dariam vastas quantidades de tecidos coloridos e espalhafatosos em troca delas. Trollis Bolis tinha uma fraqueza por roupas finas. Na mesma hora, o Alto Bup rabiscou um mapa para não esquecer como se chegava até o tesouro. Ele até teve a presença de espírito de pegar algumas das pedras menores. Trollis Bolis sonhou durante vários meses com essa riqueza, mas nunca encontrou outra oportunidade para voltar. Isso se devia a 2 fatores. 1. O dragão nunca mais saiu. E 2.
Para Trolls Boles, o mapa parecia não ter pé nem cabeça. Se pelo menos o dragão fosse embora para sempre, ele pensou, ou se algum herói surgisse e espetasse uma espada nele. Estes eram os sonhos que o Autoboop mais acalentava, e este era o estado das coisas quando o grande Trolls Boles ouviu seus guardas proclamarem que um exército estava atacando. E foi assim que, quando o Bulpo conseguiu finalmente arrancar o grande Trolls Boles de debaixo de sua cama e convencê-lo de que ele não estava prestes a ser atacado por um exército de gigantes, o Autoboop Trolls Boles I começou a acreditar que os sonhos podem se tornar realidade. Então, vocês aqui matar dragão? Disse o grande Autoboop Trolls Boles I para Tanis Meio-Elfo. Não, Tanis disse pacientemente. Nós não estamos. Os companheiros estavam na corte do Agar diante do trono de um anão da Ravina, que Bulpo tinha apresentado como grande Autoboop. Bulpo manteve um olho nos companheiros quando eles entraram na sala do trono, antecipando ansiosamente seus olhares de espanto. Bulpo não se desapontou. O olhar no rosto dos companheiros quando eles entraram poderia muito bem ser descrito como de espanto. A cidade de Shakt-Zarot tinha sido despida de todas suas joias pelos primeiros Bulpes que as usaram para decorar a sala do trono de seu lorde. Seguindo a filosofia de que se 1 metro de tecido dourado é bom, 40 metros são melhor ainda, e totalmente desinibidos pelo bom gosto, os anões da Ravina transformaram a sala do trono do grande Autoboop em uma obra-prima de confusão. Tecidos dourados, pesados e desgastados espiralavam e guarneciam cada centímetro disponível da parede. Tapeçarias enormes penduradas nos tetos, algumas delas de cabeça para baixo. As tapeçarias devem ter sido lindas, fios delicados e coloridos se entrelaçando para mostrar cenas da vida da cidade ou retratar histórias e lendas do passado. Mas os anões da Ravina, querendo avivá-las, pintaram o tecido com cores berrantes. Assim, Sturm ficou chocado no mais fundo de seu ser, quando se viu diante de um Uma Vermelho vivo lutando contra um dragão com pintas púrpuras, embaixo de um céu verde esmeralda. Graciosas estátuas nuas adornavam a sala, colocadas nos lugares mais errados. Estas os anões também tinham melhorado, pois consideravam o mármore branco uma coisa sem vida e deprimente. Eles pintaram as estátuas com atenção aos detalhes e realismo suficiente para Caramon, com um olhar envergonhado à lua dourada, enrubescer e manter seus olhos voltados para o chão. O fato é que os companheiros tiveram dificuldade em manter sua aparência séria quando foram conduzidos a essa galeria de horrores artísticos. Um deles fracassou completamente. Taslerhoff foi imediatamente tomado por um ataque de riso tão intenso que Tanis foi obrigado a mandar o Kender de volta para o lugar de espera, fora do pátio, para ele tentar se recompor. O resto do grupo curvou-se solenemente diante do grande Trolls Boles, com exceção de Flint, que se manteve ereto, os dedos batendo em seu machado de guerra, sem um traço de sorriso em seu rosto envelhecido. O anão tinha colocado a mão no braço de Tanis antes deles entrarem no pátio do Autoboop. Não se deixe levar por esta bobagem, Tanis, Flint aconselhou. Essas criaturas sabem ser traiçoeiras. O Autoboop ficou um tanto perturbado quando os companheiros entraram, principalmente à vista de guerreiros tão altos. Mas Raistlin fez alguns comentários bem escolhidos que acalmaram e deram segurança ao Autoboop, caso ele estivesse desapontado. O mago, interrompido por ataques de tosse, explicou que eles não queriam causar problemas. Eles simplesmente planejavam recuperar um objeto de valor religioso do covil do dragão e partir, de preferência sem perturbar o dragão. Isto, é claro, não combinava com os planos de Trolls Boles. Portanto, ele fingiu não ter entendido corretamente. Embrulhado em vestes de cores berrantes, ele se recostou no trono folheado a ouro, lascado, e repetiu calmamente. Vocês aqui, têm espadas, matar dragão. Não, Tanis disse outra vez. Como nosso amigo Raistlin explicou, o dragão está guardando um objeto que pertence aos nossos deuses. Nós queremos pegar o objeto e escapar da cidade antes de o dragão perceber que o objeto desapareceu. O Autoboop franziu a testa. Como eu saber vocês não levar tesouro tudo e deixar Autoboop apenas dragão louco? Ter muito tesouro, pedra bonita. Raistlin olhou para cima com um ar feroz, seus olhos brilhando. Sturm, mexendo na sua espada de forma irrequieta, contemplou o mago com antipatia. Nós lhe traremos as pedras bonitas, Tanis garantiu ao Autoboop. Ajude-nos e você ficará com todo o tesouro.
Nós só queremos encontrar a relíquia de nossos deuses. Tinha ficado óbvio para o Autobulb que ele estava lidando com ladrões mentirosos e não os heróis que ele tinha esperado. Aparentemente, esse grupo tinha tanta dragofobia quanto ele, e isso deu ao Autobulb uma ideia. O que vocês querem, Autobulb? Ele perguntou, tentando reprimir seu júbilo e parecer sutil. Tani suspirou de alívio. Finalmente, parecia que eles estavam chegando a algum lugar. Pupo, ele apontou para Ananda Ravina, pendurada nas mangas de Raistlin, nos disse que você era a única pessoa da cidade que poderia nos guiar até o covil do dragão. Guiar? Por um momento, o grande Trollis Bollis perdeu a compostura, apertando o roubo em torno de seu corpo. Não guiar. Grande Autobulb não poder ser sacrificado. Pessoas precisar eu. Não, eu não quis dizer guiar, Thanos consertou rapidamente. Se você tiver um mapa ou puder enviar alguém para nos mostrar o caminho... Mapa! Trollis Bollis limpou o suor da testa com a manga de seu robe. Devia dizer no começo. Mapa, sim, eu conseguir mapa. Enquanto isso, vocês comer. Hóspede de Autobulb, guardas levar sala da bagunça. Não, obrigado, Thanos disse educadamente, incapaz de olhar para os companheiros. Eles tinham passado pela sala da bagunça dos anões da Ravina quando estavam indo ver o Autobulb. O cheiro sozinho tinha sido suficiente para arruinar até mesmo o apetite de Caramon. Nós temos nossa própria comida, Thanos continuou. Nós gostaríamos de um pouco de tempo com nós mesmos, para descansar e discutir nossos planos um pouco mais. Certo. O Autobulb deslizou para a frente do trono. 2 de seus guardas se aproximaram para ajudá-lo a descer, pois seus pés não alcançavam o chão. Voltar ao lugar de espera, sentar, comer, conversar, eu mandar mapa. Talvez vocês contar planos Trollis Bollis. Thanos lançou um olhar para o anão da Ravina e viu os olhos apertados do Autobulb brilharem com astúcia. De repente, o meio-elfo sentiu um frio ao perceber que esse anão da Ravina não era nenhum bobo. Thanos começou a desejar ter conversado mais com Flint. Nossos planos ainda não estão completos, Sua Majestade, o meio-elfo disse. O grande Autobulb era esperto. Muito tempo atrás, ele tinha feito um buraco na parede da sala conhecida como lugar de espera para poder ouvir a conversa de seus súditos enquanto eles esperavam por uma audiência com ele, descobrindo de antemão com o que eles queriam importuná-lo. Por isso, ele já sabia bastante sobre os planos dos companheiros e deixou o assunto de lado. O uso do termo Sua Majestade pode ter tido alguma coisa a ver com isso. O Autobulb nunca tinha escutado algo assim tão apropriado. Sua Majestade. Trollis Bollis repetiu, suspirando de prazer. Ele cutucou um de seus guardas nas costas. Lembrar. Agora adiante dizer Sua Majestade. Sim, Sua Majestade. O anão da Ravina gaguejou. O grande Trollis Bollis acenou a mão imunda graciosamente e os companheiros fizeram uma mesura antes de sair. Autobulb Trollis Bollis I ficou em pé ao lado do trono sorrindo, o que ele considerava uma conduta charmosa até seus convidados saírem da sala. Depois, sua expressão mudou e se transformou em um sorriso tão perspicaz e malévolo que seus guardas se agruparam à sua volta ansiosos. Você, ele disse para um deles. Vá para aposento, trazer mapa, dar tolo sala ao lado. O guarda saudou-o e saiu correndo. O outro guarda permaneceu nas proximidades, aguardando de boca aberta. Tamanha era sua ansiedade. Trollis Bollis olhou em volta. Depois, puxou o guarda ainda mais perto, pensando em como lhe dar a próxima ordem. Ele precisava de alguns heróis, e se ele tinha de criar seus próprios heróis de qualquer escória que aparecesse, então ele faria isso. Se eles morressem, não seria uma grande perda. Se eles conseguissem matar o dragão, melhor ainda. Os anões da Ravina ganhariam o que para eles era mais precioso que todas as pedras bonitas de Krynn, um retorno aos doces e tranquilos dias de liberdade. Então, chega dessa besteira de ficar espiando. Trollis Bollis inclinou-se e sussurrou no ouvido do guarda. Você ir dragão, dar ela os cumprimentos Sua Majestade, o Autobulb Trollis Bollis I e dizer ela.